Muito se ouve falar da má fama dos imperadores romanos. Houve até quem recebeu o título de Rainha das Cortesãs devido à depravação e libertinagem. No entanto, alguns imperadores tiveram boa reputação por suas grandes contribuições e pelo desenvolvimento do império em seus reinados. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar 5 dos maiores imperadores da Roma Antiga. Como sempre, eu te peço para deixar o like e ajudar o vídeo chegar a mais pessoas. E sem mais demora, vamos para a história. Marcus Cosseius Nerva foi imperador romano entre 96 e 98 d.C. Durante a vigência de Vespasiano e Domiciano, Marcus Nerva tinha desempenhado o cargo de cônsul, sendo após a morte de Domiciano proclamado imperador pelo Senado e Exército. Nerva contava então 66 anos, afigurando-se uma boa escolha, sobretudo pela sua base familiar republicana. Porém, não era um militar e, como tal, não apaziguava os pretorianos desejosos de vingança pela morte de Domiciano. A situação foi atenuada com a eleição de um herdeiro soldado, Trajano. O governo de Nerva foi curto, mas durante esse período implementou algumas normativas inovadoras. Desenvolveu, por exemplo, o sistema Alimenta, segundo o qual os juros provenientes dos empréstimos públicos aos agricultores eram revertidos para sustentar as crianças pobres, sobretudo rapazes, com o intuito de os tornar futuros legionários. Aumentou de igual modo o auxílio e o apoio aos pequenos agricultores. O seu governo permitiu o ajuste de tempo necessário para associar Trajano ao poder imperial. Famosamente declarado pelo Senado como Optimus Príncipes, ou melhor governante, Trajano governou a Roma Antiga de 98 d.C. até dar seu último suspiro em 117 d.C. Trajano é um dos imperadores mais notáveis de Roma, e sob seu domínio, o império atingiu seu auge. Ele é lembrado como um soldado imperador de sucesso que presidiu a maior expansão militar da história romana, levando o império à sua extensão territorial máxima no momento de sua morte. Ele era respeitado pelas pessoas comuns, o Senado e os militares, tendo feito seu nome através de seu governo filantrópico que supervisionava extensos programas de construção pública e políticas de bem-estar social. Como imperador, a reputação de Trajano perdurou. Ele foi um dos poucos governantes cuja reputação sobreviveu por 19 anos. No século XVIII, o historiador Eduard Gibbon popularizou a noção dos 5 bons imperadores e Trajano ficou em segundo. Cada novo imperador depois dele foi homenageado pelo Senado com o desejo Felicior Augusto Melior Traiano, que significava ter mais sorte que Augusto e melhor do que Trajano. Imperador de 117 a 138 d.C., Adriano nasceu Públio Aélios Adrianus para uma família etnicamente italiana. Mesmo que seu antecessor Trajano nunca o tenha designado oficialmente como seu herdeiro, a esposa de Trajano, Pompeia Plotina, declarou a nomeação pouco antes de sua morte. Adriano visitou quase todas as províncias sob seu governo, conectando-se ao povo em nível provincial. Um conhecido admirador da Grécia, ele procurou trazer a arquitetura grega de volta à sua antiga glória. Ele reconstruiu o Panteão e construiu o Templo de Vênus e Roma. Também construiu a Muralha de Adriano, que marcou o limite norte da Grã-Bretanha romana. Adriano passou uma quantidade considerável de seu reinado com os militares, vestindo trajes militares e às vezes jantando e dormindo no acampamento dos soldados.
Manter um exército alerta e responsivo era o seu maior desafio. Por isso, ele levantava alarmes falsos às vezes, para testar o treinamento e resposta de seu exército a uma crise súbita. Mas apesar de sua reputação como um eficiente administrador militar, seu reinado foi marcado por uma falta geral de grandes conflitos, além da Segunda Guerra Judaico-Romana, que ele liderou de forma bastante astuciosa. Filho adotivo e sucessor do imperador Adriano, Antonino Pio governou o Império Romano de 138 a 161 d.C. Seu primeiro ato como imperador foi conceder honras a seu pai adotivo, Adriano, e como parte do acordo, Antonino adotou o futuro imperador Marco Aurélio. Ele foi um dos governantes mais pacíficos da história do Império Romano. Não há registros de nenhuma ação militar significativa durante seu reinado. Ele construiu templos, teatros e mausoléus, promoveu as artes e a ciência romana e outorgou honras e recompensas financeiras aos professores de retórica e filosofia. Antonino foi virtualmente único entre os imperadores romanos porque lidou com essas crises sem precisar sair do império. Este estilo de governo foi altamente elogiado por seus contemporâneos e gerações posteriores. Considerado o último dos 5 bons imperadores e um filósofo estoico, Marco Aurélio governou o Império Romano de 161 a 180 d.C. Durante o seu reinado, o Império Romano derrotou o revitalizado Império Parta do Leste e, na Europa Central, triunfou sobre os marcomanos, quados e sarmatas nas guerras marcomanas, assim como a ameaça das tribos germânicas que estavam se tornando uma realidade preocupante. Uma possível revolta no leste liderada por Avídios Cássius poderia ter causado sérios problemas se tivesse ganhado força, mas Marco Aurélio a suprimiu imediatamente. Um notável filósofo e escritor, o livro Meditações Estoicas de Marco Aurélio, escrito em grego durante uma campanha entre 170 e 180 d.C., ainda é reverenciado como um monumento literário à filosofia do serviço e dever, descrevendo como encontrar e preservar a tranquilidade no meio de conflito, seguindo a natureza como fonte de orientação e inspiração. Marco Aurélio adquiriu a reputação de um rei filósofo durante a vida e o título permaneceria depois de sua morte, quando ficou conhecido como o filósofo. O Império Romano viu vários bons imperadores, muitos dos quais desfrutaram de um reinado estável, pacífico e que fizeram contribuições significativas para a expansão das fronteiras romanas. Lembrando, o que é considerado bom para uns pode não ser para outros, tendo em vista que para o Império progredir, muitas guerras por territórios foram travadas. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!